Eu saúdo a todos os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Neste ensejo, eu abro a minha Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo 15 e versículo 5. Diz a palavra de Deus: E naqueles tempos não havia paz, nem para o que saía, nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Que situação difícil! Até parece que o santo profeta descreve os dias de hoje em nosso país. Quantas perturbações, inseguranças, inquietudes, ânsias, interrogações e perguntas. Dentro de nossa alma, os brasileiros indagamos: até quando poderemos suportar tantas provações? Eu moro na cidade do Rio de Janeiro, uma cidade que, por sua natureza, é bela. Aliás, belíssima. Mas os cariocas sabem perfeitamente que a sua cidade, neste momento, acha-se perturbada. Assassinatos, roubos, assaltos, perturbações, inquietudes as mais diversas. E, de vez em quando, aparece um político propondo soluções mirabolantes para resolver os problemas não somente do Rio, como também de todo o Brasil. Mas nós sabemos perfeitamente que a solução de nossa cidade, de nosso estado e do nosso país não se encontra em situações simplistas deste ou daquele político. O problema da cidade do Rio, do estado do Rio, em suma, do nosso país, é um problema espiritual, moral e ético. Assim como o reino de Judá resolveu os seus problemas de segurança e inquietude, voltando-se de forma incondicional à palavra de Deus e ao Deus da palavra, assim também acontecerá conosco, com nós brasileiros, se neste momento voltarmos à palavra de Deus. Principalmente a Igreja de Cristo. Não podemos mais permanecer indiferentes diante desse caos político e social e moral e ético. O Brasil não aguenta mais. E o que estamos fazendo? Às vezes procuramos um escape escatológico e dizemos: a situação não pode mudar porque estamos no final dos tempos. Eu sei que o Senhor Jesus Cristo em breve voltará para buscar a sua igreja. É a nossa esperança, e para mim, a escatologia ou a doutrina das últimas coisas é acima de tudo esperança, não somente no futuro, mas no presente também. Por conseguinte, eu sei que o Senhor Jesus Cristo está prestes a voltar e ele voltará. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mas enquanto a igreja estiver aqui na terra, é a nossa obrigação, querido irmão, é a nossa obrigação, querida irmã, lutar para que a nossa sociedade não se destrua. Porque se eu sou o sal da terra, se eu sou a luz do mundo, e se eu represento o Senhor Jesus Cristo nesta sociedade, o que eu devo fazer? Devo, em primeiro lugar, voltar-me às Sagradas Escrituras e lê-la. Obedecer os seus mandamentos, estatutos. Devo observar todos eles de forma rigorosa e não procurar alternativas teológicas ou doutrinárias para fugirmos a esta palavra maravilhosa. Não, senhores. Em segundo lugar, cabe-nos orar. Orar, orar e orar. Intercedamos, pois, pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país, pelas autoridades constituídas, pelos juízes, pelos comandantes militares,
para que as autoridades tenham realmente autoridade para colocar o nosso país em ordem. É o dever delas. É o dever de cada prefeito, de cada governador e do presidente desta república. Não podemos mais suportar esse caos, esse derramamento de sangue. Até parece que estamos em uma guerra civil. Eu não chegaria tanto, mas estamos em uma guerra social, sim. E é necessário nós, os crentes, voltarmos à palavra de Deus, ao Deus da palavra, e à oração e à intercessão para mudarmos a situação do nosso país. E nós devemos também evangelizar. Devemos não, senhores. Nós temos de evangelizar o Brasil e buscar um avivamento, porque eu tenho certeza absoluta que, se evangelizarmos e se fizermos missões, poderemos alterar a situação do nosso país. Caso contrário, não haverá esperança para a nossa pátria. Vejam os senhores a situação da Venezuela, de Cuba e de outros países que esqueceram da palavra de Deus e do Deus da palavra. Intercedamos. É necessário e urgente interceder. Choremos, derramemos todas as lágrimas. O Senhor requer este sacrifício de todos nós, de cada um em particular. Você, como sal da terra e luz do mundo, pode mudar a situação do seu bairro, da sua cidade, do seu estado e deste país. Caso contrário, viveremos esta realidade descrita pelo autor sagrado. Leiamo-la novamente. Diz a palavra de Deus: e naqueles tempos, e eu digo, e nestes tempos atuais, não havia paz nem para o que saía, nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Não é um retrato fidedigno do nosso país? Quem tem segurança para sair de casa e voltar para casa? E as perturbações e a sensação de insegurança? E quantos pais de família não conseguem mais voltar para a esposa e os filhos? Que situação difícil, calamitosa. Por conseguinte, a solução para o nosso país não está neste ou naquele candidato, nesta fórmula política ou naquela fórmula partidária. Porque se Deus não abençoar a nossa pátria, não haverá partido político, nem político algum que consiga recolocar a nossa nação no lugar em que ela já esteve, onde havia segurança. Senhores, queridos irmãos, feliz da nação cujo Deus é o Senhor. Oremos pela pátria, pela América Latina, em particular por países atribulados como a Venezuela e Cuba. E que Deus tenha misericórdia do Brasil, da América Latina e dos países que clamam por um avivamento. Aviva, Senhor, a tua obra. A todos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.